Histórias assombradas. Vamos lá. A mãe de santo Maledite que se apaixonou pelo meu marido. Este é o relato de hoje. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana. Ai, que delícia. Tenho 46 anos e moro em São Paulo. Essa história foi vivida pela minha mãe. E desde que conheci o canal, eu quis escrever esse relato. Muito longo, mas de deixar os cabelos em pé. Não é muito longo não, tá? Então, minha mãe é quem nos conta, e todos os nomes já estão trocados. O marido do relato é o meu pai, tá? Ok. Observação. Gostaria de deixar registrado que somos umbandistas até hoje e em momento algum este relato condena a religião ou alguma entidade que seja mencionada aqui, e sim a má intenção, a manipulação e má fé com a fé alheia. Vamos lá, agora é minha mãe quem conta, então a mãe dela contando agora. Ana, conheci meu marido, que aqui vou chamar de Narciso, na década de 70. Ele havia chegado há pouco tempo da Bahia para viver em São Paulo. Era sozinho e logo começamos a namorar. Narciso era o tipo de homem que chamava a atenção. A mulherada não perdoava. Moreno, de olhos claros, na época com seus 25 anos, mais ou menos, 2 anos mais velho que eu. Mas apesar de tanta beleza, Narciso não tinha saúde, vivia internado. Já havia feito algumas cirurgias na Bahia, não tinha o baço, tinha flebite e problemas no fígado. Logo nos casamos e eu e minha família cuidávamos dele. Cheguei em casa do trabalho, um belo dia, e meu pai havia internado Narciso, de tão mal que ele estava. Uma vizinha muito bondosa, a quem vou chamar aqui de Dona Olga, era umbandista e pediu que a minha mãe acendesse uma vela cor-de-rosa toda quarta-feira e oferecesse a São Cosme e Damião e pedisse pela saúde de Narciso. E assim eu fiz. Se era para ajudá-lo a sair daquele hospital, fiz com toda a minha fé. E assim aconteceu. Narciso foi melhorando e algumas semanas depois já estava em casa. Então Dona Olga o convidou para conhecer o centro que ela frequentava. Ficava num bairro ao lado de onde morávamos, uns 3 quilômetros. Começamos assim a frequentar o centro da dita cuja Maledite. Uma mulher com seus mais de 40 anos na época, sozinha e com 10 filhos. Seu marido havia ido embora há pouco tempo. Narciso teve de imediato sua primeira manifestação espiritual. Logo de primeira. Sim, ele era médium e sua doença estava bem relacionada a essa mediunidade. Ele ficou fascinado, encantado com aquele universo e adotou a Maledite como sua mãe de santo. E eu também, para variar. O centro era estranho. Não dá para comparar com os templos de hoje. Eu não sei nem dizer se era umbanda ou quimbanda, pois os trabalhos mais realizados pela Maledite eram de separação de casal. Ela trabalhava com cobras que ficavam enroladas em galhos colocados no centro ou até mesmo pelo chão, entre os médiuns. Isso quando a Maledite não andava pelo terreiro com uma cobra enrolada no corpo. O tempo foi passando e a convivência se estreitando cada vez mais. Ana, eu adorava aquela mulher. Eu vivia saindo do meu trabalho e comprando coisas para levar para ela e para suas entidades. Eu comprava roupas, cigarros, bebidas e a tinha como minha mãe. Narciso então nem se fala. Um belo dia, numa festa de Cosme, a Maledite mandou fazer roupas para Narciso, iguais às dela. Pareciam mestre-sala e porta-bandeira no terreiro. Os dois lá na frente. Pareciam um casal. Pais de santo. E eu lá, com a minha roupinha branca surrada, assistindo de longe. Coisas anormais começaram a acontecer. Uma vez fomos a uma cachoeira prestar homenagem à mamãe Oxum. Essa ritualística é comum na religião. Nos deslocarmos para lugares específicos para fazermos oferendas. Num dado momento, a Maledite começou a escalar a lateral da cachoeira e eu, que não era muito certa, fui atrás.
pisando naquelas pedras cheias de limo. Quando ela terminou a escalada e estava no topo, gritou para todos: "Tem um homem morto aqui!" Ana, ela fez isso para que eu, que estava abaixo dela, descesse depressa. Mas na verdade, hoje percebo que ela queria que eu me esborrachasse na descida, pois esse era o risco. Era o momento de me tirar da cena, mas na época eu não tinha essa percepção. Numa das giras, ela trabalhando espiritual, ela falou isso de zoeira? Tipo, tem um homem morto aqui! De zoeira? Só pra você assustar e cair. Era o momento... Tô falando que esse povo, além de fazer trabalho, é criminoso. Bom, era o momento de me tirar de... voltando aqui. Numa das giras, ela, trabalhando espiritualmente com o tal boiadeiro, começou a me humilhar, do nada, dizendo que tinha alguém ali que traía o marido, que só queria tirar proveito e enganá-lo, que ele, o boiadeiro, não ia permitir que isso acontecesse, que essa pessoa era uma coitada, etc, etc. Ele olhava para mim, Ana. Ele e o centro inteiro. Eu não sabia o que dizer, nem como agir. Eu fiquei tão perturbada que eu saí dali e fui embora a pé, com a roupa branca mesmo. Eu nunca mais voltei lá, mas Narciso continuou frequentando aquele lugar. Aí começa o meu tormento. Narciso tinha um irmão mais novo, que estava temporariamente morando em nossa casa, pois havia chegado da Bahia também há pouco tempo. Maledite começou a insinuar que eu traía Narciso com seu irmão, dentro da nossa casa. Então Narciso chegava em casa babando de raiva de mim, aos berros me acusando de traição, e não adiantava negar. Ele tinha certeza de que aquilo era verdade, pois a entidade revelava, não é? Bom, ele começou a ingerir substâncias químicas que tiravam o sono, só para chegar em casa de madrugada e me pegar no flagrante. Ele estava convencido que aquilo era verdade, porque ele confiava piamente no boiadeiro, a entidade que estava tentando abrir os seus olhos. Eu comecei a odiar essa mulher. Afinal, ela estava mentindo, né? Na mesma época, Narciso comprou uma mercearia, daquelas que antigamente as pessoas compravam com caderneta, sabe? E adivinha quem se apresentou como esposa dele? A Maledite! Chegamos a nos separar. Ele foi em casa buscar suas coisas e levar para a mercearia. Mas antes... Mas como assim ela se apresentou como esposa dele? Na mesma época, Narciso comprou uma mercearia, daquelas que antigamente as pessoas compravam com caderneta. E adivinha quem se apresentou como esposa dele? Como assim? Bom, chegamos a nos separar. Ele foi em casa buscar suas coisas e levar para a mercearia. Mas antes tinha sempre aquela sessão espiritual que a Maledite promovia, e Narciso cada vez mais obcecado com a minha traição. Coisa que nunca, em momento algum, havia passado pela minha cabeça. Dona Olga se mostrou por demais desgostosa com tudo isso, mas ela era uma pessoa muito do bem. Me admira saber que ela frequentava um lugar daquele naipe. Mas Deus não desampara os seus, e eu também não fiquei desamparada. Um belo dia, a Maledite pediu que Narciso a levasse até o seu ex-marido para cobrar a pensão dos filhos que ele não havia pago ainda. Prontamente, meu marido a levou até o endereço solicitado. No meio do caminho, ela pediu que ele parasse o carro e deu seu tiro de misericórdia. Nesse momento, ela se declarou. Perguntou por que ele não dava logo um fim na minha vida para viver com ela de uma vez. Olha só, era só comprar uns bonequinhos de voodoo, mais alguns ingredientes, pouca coisa, e tudo estaria resolvido. Que pessoa... Tô falando que é a mesma coisa de assassino, até pior. Que ela já estava cansada dessa luta solitária e que ele seria o companheiro ideal. Que poderiam trilhar um caminho de muito sucesso na espiritualidade. Tô vendo, vai só para baixo, né, fia, com esse tipo de espiritualidade. Um caminho de muito sucesso na espiritualidade, que ela, Maledite, seria a mulher que ele realmente precisava. Narciso conta que perdeu o chão.
Ele ficou sem... Mas como o homem é bobo, né? Não percebe essas coisas de primeira. Mulher pega mulher pega no ar. O homem demora uma vida. Só na hora que ela se declara que fala... Ah, ela tava afim de mim. Homem é assim, gente. Tonto. Bom, Narciso conta que perdeu o chão. Ficou sem ação. Desconversou e imediatamente quis sair dali. Ana, eu soube disso pela boca dele, que veio imediatamente me pedindo perdão, dizendo que eu estava certa e que ela não era a pessoa que ele imaginava. Ou oferecendo matar a mulher. Agradeço imensamente a Deus e aos nossos mentores espirituais por isso. Olha, eu não posso isentá-lo, Ana. Nem acredito que ele não tenha percebido o real intuito daquela mulher. Olha lá, tô falando. Eu não sei dizer se viveram um romance ou não, mas o tiro que era pra mim saiu pela culatra. Nosso relacionamento foi voltando ao normal, muito que gradativamente, depois de tantas desavenças e investidas de outras mulheres pelo caminho, mas nenhuma tão nociva quanto a Maledite. Narciso se tornou um homem muito sério na religião e montou seu próprio centro anos depois. Inclusive, Dona Olga nos acompanhou e, a partir disso, tenho muitos outros relatos. A Maledite acabou se conformando. Ela não está mais entre nós. O que eu soube tempos depois é que ela foi surpreendida por uma visita do Ibama pelos répteis que mantinha em cativeiro. Bom, Ana, esse é o meu relato. Espero que tenham gostado e muito obrigada pelo espaço dedicado seriamente em compartilhar nossas histórias. Grande beijo a você, ao Matheus e aos Rampirinhos. Atenciosamente, Fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. Me admira ela até que não foi tão ruim, porque ela ofereceu matar, mas ela não fez, né? Porque ela poderia ter feito o trabalho sozinha ali por ela mesmo pra acabar com a sua vida, ou pra amarrar ele, enfim. A gente vê tanta história aqui que ela poderia ter feito, mas pelo jeito ela não fez. Ou fez e não pegou. Aí eu já não sei, né? Não sei. Se tinha uma proteção também em vocês. Ela tentou, mas como não conseguiu, deixou pra lá. Sei lá. Mas, né, a gente vê tanta coisa assim. E ela ainda sendo desse jeito. E oferecendo esse tipo de proposta ao seu marido. Ainda que não fez nada. Ou fez e não pegou, né, como eu disse. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.